Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Nós falamos ao vivo aqui direto do Plenário Mário Shows, onde daqui a pouco terá início a sessão de hoje. Esta aqui é a 15ª sessão ordinária de 2020. Você que nos acompanha que já sabe que as sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Nas sessões de terça são votados requerimentos, indicações, moções e diversos. Já nas quintas-feiras, como é o caso de hoje, são votados projetos de lei, emendas, decretos legislativos e também resoluções. Bom, além aqui da TV Câmara, você também consegue acompanhar a transmissão da sessão ao vivo pela internet no nosso site câmarasjc.sp.gov.br e também pelas redes sociais no nosso Facebook. E a programação completa aqui da TV Câmara você encontra no nosso canal do YouTube, e tudo o que acontece em tempo real aqui no plenário você pode acompanhar pelo nosso Twitter. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos logo em seguida. É a Câmara de São José, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário vereador Marcão da Academia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Roberto Deleven, vereador Zé Luiz, vereador Wagner Balheiro, vereador Lino Bispo, vereador Sérgio Camargo, vereadora Amélia Naomi, vereador Juvenil Silvério, vereador Marcão da Academia, vereador Ciborgue, vereador Valdir Alvarenga, vereador Dr. Elton, vereador Robertinho da Padaria e vereadora Juliana Fraga. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos presentes que no termos de mentais, a votação dos projetos será de forma simbólica. Com a palavra, a vereadora Amélia Nome. Senhor presidente, quero cumprimentar todos os trabalhadores do transporte coletivo, motorista, cobradores, moradores de bairro que estão aqui apoiando e estão pedindo melhoria no transporte, estudante, porque passou um estudante lá no meu gabinete dizendo que vinha aqui hoje, né? Está aí o Margarida também, né? que conversou com os cobradores lá no satélite, pedindo a linha de volta. Quero cumprimentar todos os companheiros, põe todos os de vermelho aqui, da Central Única dos Trabalhadores, toda a diretoria está presente, está aqui os companheiros da Urban, vou lembrar o nome aqui, o companheiro presidente da Urban, fala aqui para mim, Marcelo, presente, que foi da direção estadual da Central Única dos Trabalhadores. Dizer para vocês que, infelizmente, tem um projeto na pauta que vai ser votado e não deveria, porque nós deveríamos ter audiência pública, porque esse projeto não faz um mês que entrou nessa casa, mas que, infelizmente, eu espero que ele seja adiado, porque nós vamos pedir, a bancada do Partido dos Trabalhadores vai pedir o adiamento desse projeto, porque mexe com a vida dos trabalhadores e, mais do que isso, mexe com a vida dos usuários, da população de São José. Eu fiz aqui, antes de começar, um ao vivo lá na minha sala, juntamente com o José Carlos, da CUT Regional, e eu recebi aqui, vou ler, falei para ela que iria ler, da Isabela Santos, uma mensagem, um comentário de uma cobradora. A função de nós cobradores não se resume em cobrar a passagem, mas como transportar pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, auxiliar as pessoas com dúvidas, verificar as portas para que não prenda ninguém, ajudar na resolução de conflitos com passageiros, assédio contra a mulher e, principalmente, ajudar nossos companheiros, motoristas, no trânsito, dando sinal. Somos fundamentais, também concordo. Concordo e quero dizer mais.
Também concordo que não, essa é uma luta antiga. Conclua, vereadora. Já estou concluindo. Veio da outra licitação que nós brigamos pela permanência dos cobradores. Agora vocês já sabem, os motoristas podem também ter os seus empregos colocado no processo de terceirização, que é muito triste. Então, quero dizer para vocês que nós esperamos que essa casa adie esse projeto, porque não foi discutido com vocês e nem com a população. Muito obrigada. Peço ao vereador Marcão de Cremi que faça a leitura dos projetos novos. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para a apresentação de emendas. Processo número 1863/2020, projeto de lei número 51/2020, de autoria da vereadora Juliana Fraga. Institui campanha permanente de conscientização dos condutores de veículos em relação a vagas de estacionamentos privativo para deficientes e idosos, no âmbito do município de São José dos Campos. Comissões: Justiça, Economia e Transportes. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 30/3/2020. Processo número 1879/2020, projeto de decreto legislativo número 8/2020, de autoria do vereador professor Calazans Camargo. Institui a medalha Osiris Silva, a ser outorgada à pessoa que tenha comprovadamente desempenhado relevantes serviços em prol do empreendedorismo e inovação para São José dos Campos. Comissão: Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 30/3/2020. Processo número 2079/2020, projeto de lei número 52/2020, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Denomina a viela localizada entre a rua Geraldo Ferreira Maldos, a rua de Janira de Paula Freire, no bairro Loteamento Campos de São José, de viela Geraldo de Mendes de Melo. Comissão: Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 30/3/2020. Processo número 2095/2020, projeto de decreto legislativo número 9/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita. Altera o artigo 1º do decreto legislativo número 33, de 9 de outubro de 2003, que dispõe sobre a criação da medalha Mérito Social. Comissão: Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 30/3/2020. Somente, senhor presidente. Suspendemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Com a palavra, o vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, servidores dessa casa. Solicito, senhor presidente, a supressão da leitura de todos os projetos da pauta de hoje, por serem de conhecimento de todos os vereadores. E adiamento por uma sessão de 3 processos, um de autoria do vereador José Luiz, processo 13.705/2019, projeto de lei 400 de 2019. De autoria do vereador Juvenil Silvério, o processo 13.754/2019, PL 405 de 2019. E de autoria do vereador José Luiz, o processo 14.578/2019, projeto de lei 414 de 2019. Solicito ainda a inclusão para a leitura do processo 2070 de 2020, cujo requerimento é o 535/2020, de autoria do vereador Marcão, da Academia. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam à comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Lino Bispo.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente na galeria, quero aqui cumprimentar todos os motoristas, cobradores da nossa cidade, pais de família, trabalhadores, que com certeza cansados, mas estão aqui acompanhando essa sessão de hoje, porque um projeto da pauta vai de encontro ao interesse de vocês, e realmente aqui é o lugar de vocês virem para acompanhar as decisões. Cumprimentar a comissão que vieram falar conosco, representando todos os senhores, e que houve o entendimento, né, desta casa, dos vereadores, de que a gente retirasse do projeto que está na pauta de hoje, sobre a concessão, de que não haja aqui na nossa cidade a subconcessão do sistema do transporte. Então, é uma luta de vocês, uma reivindicação de vocês, e que nós, vereadores, também estávamos nos posicionando já contra essa situação. E houve um consenso nosso de que isso pudesse ser retirado. Cumprimentar aqui a bancada do PT, que entendeu, né, essa necessidade da gente fazer essa retirada e dar os pareceres e a gente votar o projeto hoje, garantindo que na nossa cidade não vai haver a subconcessão. Então, vocês podem ter essa certeza de que essa casa tem essa responsabilidade, os vereadores comprometidos com os senhores e senhoras trabalhadores no transporte coletivo na nossa cidade. Com a palavra, o vereador Ciborgue. Bom, boa noite a todos. Quero aqui, primeiramente, parabenizar a comissão, dar uma boa noite especial aí aos trabalhadores, aos motoristas e cobradores que hoje vieram aqui na Câmara Municipal. Parabenizar ao Elias pela conduta da reunião. Cadê o Elias? Parabéns, viu, Elias? Você, Zé Carlos, a todos que vieram, os motoristas também que estavam aqui, porque isso é importante. Você vê, o diálogo já estava acontecendo aqui embaixo. A gente ouviu vocês, chegou à conclusão aqui. Agradecer a Juliana, também a bancada do PT, que também chegou ao consenso aqui, que vai abrir mão do prazo para que a gente possa votar hoje aí. É isso, Zé Carlos, conversando, a gente vai votando. Agradecer aqui também ao Leandro, que está aqui representando o prefeito, que amplamente chegou e está entendendo a situação, também abrindo mão aqui. É isso aí. A gente está aqui para ajudar e defender uma São José melhor. Parabéns a vocês pela conduta e a maneira que vocês vieram hoje na Câmara aqui. Com a palavra, o vereador Roberto do Eleven. Senhor presidente, também não poderia deixar aqui de parabenizar todos os trabalhadores, o Elias, o Zé Carlos, pela forma que foi conduzida a reunião aqui. O Elias colocou que esses trabalhadores hoje poderiam parar os ônibus aqui na frente da Câmara e prejudicar os moradores de São José dos Campos. Então, parabéns pelo jeito que vocês vieram tratar aqui na Câmara Municipal. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Bom, boa noite. É uma vitória, né, a retirada da concessão aos trabalhadores, a questão da empresa, mas temos um recado, e eu acho que, segundo Elias, né, o presidente do sindicato, tem um recado para nós, vereadores, para o governo, que eles acreditam em nós, né, agradecem, mas, se vir veto do prefeito e os vereadores não sustentarem, a cidade para. Então, eu acredito que isso não vai acontecer, viu, Elias? Que os vereadores aqui estão dando a palavra, fizeram a conversa, estão junto conosco, junto com vocês. Então, mas deixaram o recado e parabéns aos vereadores que fizeram essa conversa com todos os trabalhadores. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, só para informar aos nobres vereadores que pudessem, então, assinar a emenda que já está no sistema, a emenda 10. Senhores vereadores, por gentileza, assinar a emenda para que possa, então, estar a emenda em condição de ser votada. Por gentileza. Com a palavra, o vereador Maninho, 100%. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, a gente está aqui muito feliz por ter conversado. Parabéns, Elias, Zé Carlos, pessoal, e a gente fica muito feliz por poder ter chegado ao bom senso, e foi o melhor para todos. Hoje a gente vê a situação do país, muita gente desempregada, muita gente
precisando de trabalho, e a gente está aqui, função nossa, de vereador, é fazer algo para que possa ajudar a população, e não as coisas para desconstruir os empregos da nossa comunidade, da pessoal que trabalha aí, suado, sofrido, para ganhar o seu sustento aí. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa noite aos trabalhadores, demais vereadores, parabéns aí pela conquista, parabéns à casa também pela condução da conversa, mas, senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer uma reclamação à Vossa Excelência, que é o presidente dessa casa, que, inclusive, dentro do regimento interno, a função da mesa é garantir a equidade da disputa aqui dentro. O líder de governo chega e retira o projeto, nem fala com o vereador. É uma deselegância muito grande isso. Então, eu coloco o seguinte, senhor presidente, ou a gente acerta essa questão de uma forma elegante, amiga, ou então nós vamos começar a ter problema dentro dessa casa. Porque não se pode chegar e tirar simplesmente o projeto do vereador que está pautado sem, no mínimo, conversar com ele. Nunca se fez esse tipo de situação aqui na Câmara. Então, eu coloco essa reclamação para Vossa Excelência que fique registrado. Obrigado. Portanto, fica registrado, vereador José Luiz. Dando sequência à fala, o vereador Dilermando Dié. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, como sempre, o nobre vereador Zé Luiz, sempre bastante contundente, muito característico na sua fala, e importante que Vossa Excelência realmente o ouça, né, para que tome as providências, para que não mais aconteça com o vereador, né, principalmente em se tratando do vereador Zé Luiz, que tem uma postura e compostura diferenciada. Ah, vereador Zé Luiz. Mas gostaria de aqui, primeiramente, agora, parabenizar a todos os trabalhadores, né, cobradores, motoristas, dirigentes sindicais, parabenizar a toda a pessoa, inclusive do Elias, do Zé Carlos, o Paulinho, vereador lá de Jacaraí, aqui presente. Uma grande satisfação estar recebendo aqui. E dizer que esta discussão nós estamos fazendo desde as 3 horas da tarde com o governo, muito em virtude de estar ouvindo os senhores, porque nós sabemos que a cidade não dá para ficar sem a devida atenção neste setor específico que é o transporte, cujo qual tivemos oportunidade no passado de nos convivermos, de nos debatermos de forma bastante democrática durante quase 20 anos, quando estive também ali à frente do transporte alternativo. E a gente sabe que essa atitude mal tomada aqui, num processo desse, prejudica vocês, prejudica também o outro lado, e aqueles que estão operando o transporte na cidade. Portanto, quero dizer que, se essa matéria foi discutida durante toda essa tarde, essa noite, com o governo, com vocês, com todos os vereadores, oposição, situação, e se houver voto após essa negociação toda, tenho certeza que, da nossa parte, o veto será derrubado. Mas, conquanto quero e tenho certeza que a palavra será mantida pelo governo, viu, Zé Carlos, Elias e o Paulinho, está na condição de vereador aí. Parabéns a vocês. Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, durante o debate do projeto, inclusive a gente vai ter o prazo de 15 minutos para estar falando ali sobre o assunto, mas eu queria já deixar alertado a todos os colegas que a questão dessa subconcessão, que a gente inclusive fez emenda para retirar essa história de subconcessão, tem uma emenda nossa que foi feita, depois vários vereadores também discutiram esse assunto. A questão da emenda 10, ela tem que ser, caros vereadores, a supressão do parágrafo 1º, mas tem que voltar ao artigo da lei anterior, da lei atual, que é o quê? Suprime o parágrafo 1º e volta o que está na lei atual, que é o quê? É vedada a subconcessão. Então, a emenda 10, ela tem que ser o quê? A supressão do parágrafo 1º e volta o termo de que é vedada a subconcessão. Não é só a supressão, é a supressão do parágrafo 1º
e depois é vedada a subconcessão. Tem que colocar as duas coisas. Se você suprimir e não colocar nada no lugar, fica solto. Então tem que ser supressão e entra um novo termo. É vedada a subconcessão. A emenda 10 ela tem que ser escrita dessa maneira. Expressamente colocado, é vedada a subconcessão. Se não escrever isso, não tem jeito de você considerar como está proibido. Simplesmente suprimir não resolve o problema. Tem que escrever, é vedada a subconcessão. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, foi feito o acordo, e aqui todo mundo está falando, em relação à cláusula dos trabalhadores e do sindicato, mas eu, em relação ao projeto, quero já dizer, porque o projeto não coloca só a questão do sindicato. Parabéns aos trabalhadores que vieram aqui para garantir os seus direitos, fizeram bem esse papel, mas eu, como vereadora e preocupada com a questão do transporte coletivo, quero aqui abordar um item, o Wagner vai abordar vários outros problemas, mas quero aqui abordar um item que é sobre a comissão de usuários, porque esse projeto, ele retira a comissão de usuários e coloca o Conselho de Mobilidade. Então, essa comissão de usuários teve um papel importante nesse processo último do aumento da passagem de ônibus, porque a lei orgânica, e nós vamos votar, não sei quando entrará na pauta, a mudança da lei orgânica sobre o transporte coletivo, também porque o prefeito tira da lei orgânica a necessidade de auditoria e da comissão. Um outro ponto importante que nós abordamos aqui, é ruim para a população, é em relação à política tarifária, que é o artigo 4º da lei. No artigo, hoje, no artigo 8º, coloca o seguinte, o regime econômico, a concessão e permissão. Aí o parágrafo 1º, os contratos deverão prever mecanismos de revisão ordinária e extraordinária de tarifas, a fim de manter as garantias do equilíbrio econômico e financeiro do contrato e da mobilidade tarifária. Então, isso significa o seguinte, hoje, a tarifa aumenta uma vez por ano, por isso, inclusive, tem a comissão, tem auditoria e tudo mais. Com esse artigo, nós podemos ter, se tiver inflação e tal, podemos ter aumento de passagem com argumento que é extraordinário. Então, quero aqui já abordar e avisar os companheiros, os trabalhadores do sindicato, que eu vou votar contra esse projeto. Eu não sei qual será a posição da bancada. Respeito que o artigo e a posição de vocês estejam garantidas, mas, na questão do projeto e do restante das questões, eu sou contra.
Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a apresentação, com a palavra o líder de governo, José Dimas. Senhor presidente, já com o avançar das horas, solicito a prorrogação da sessão por 1h30, conforme os termos regimentais desta Casa, e solicito ainda a inclusão para a tramitação da emenda protocolada fora do prazo, a emenda de número 11, de autoria de todos os vereadores dessa Casa, cujo processo é o 1284/2020, e o projeto de lei complementar número 1 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereador, favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador que faça... Em votação, a tramitação da emenda 11 do processo 1284/2020. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura de mais esse processo para a ciência dos vereadores. Emenda número 11, de autoria de todos os vereadores, ao processo número 1284/2020, projeto de lei complementar número 1/2020, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre as normas gerais do sistema de transporte público coletivo no município de São José dos Campos. Autoriza sua delegação por concessão ou permissão e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Transportes. Rito urgente. Processo número 2070/2020. Requerimento número 535/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. Comunica desfiliação do PTB e filiação ao Partido Democratas, DEM, a partir de 9 de março de 2020. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu queria avisar aos companheiros que estão aqui do sindicato que essa sessão vai demorar, porque foi lida as emendas que vão entrar no processo e depois nós temos, e eu quero registrar aqui nos anais, o Wagner vai falar, vou falar, porque nós vamos mudar muito esta lei em função da lei anterior. Todo mundo lembra, na outra licitação, quando aconteceu, também foi discutido bem os projetos, e é importante que a gente faça bem esse debate, até porque o bilhete único, né, há várias questões aqui que estão colocadas no projeto serão discutidas aqui. É bom que fique nos anais dessa casa, uma vez que nós estamos aqui, da outra vez, Zé Carlos, na outra licitação e na outra lei,
nós votamos aqui e a permissão de aumento de tarifa era uma vez por ano. Desta vez, nós estamos liberando geral, entendeu? Estamos dando aqui um cheque para o prefeito definir como ele vai fazer, né? Ele que vai ver o que é melhor, o que interessa às empresas. Então, acho que a gestão financeira, que é uma batalha enorme que nós temos feito, discutido e denunciado, porque a gestão financeira, como está sendo feita hoje pelo sistema, os 40 milhões, o dinheiro que sobra do cartão, não vai nem para arrumar o buraco lá da rodoviária e para lugar nenhum. Né? Eu, inclusive, vou acionar juridicamente, porque a hora que acabar a licitação, qual é esse dinheiro? Vai voltar para a prefeitura? Vai voltar nos serviços? Para onde vai esse dinheiro? Em outras cidades, esse dinheiro é controlado pelas empresas e pela prefeitura. A prefeitura tem que ter esse poder. Nós não podemos deixar que as empresas façam o que quiser na gestão financeira. Quando a gente propõe que a gestão financeira tem que ser pela prefeitura, como é em Campinas, como é em São Paulo, nós temos, por exemplo, o sistema das vans integradas. Hoje não tem as vans integradas aqui, porque as empresas de ônibus não aceitam. Agora, se o sistema for da prefeitura, o dinheiro vem para a prefeitura e a prefeitura, 2 ou 3 dias depois, repassa esse dinheiro. A nossa emenda está aí. Mas, novamente, em vez de avançar aqui... Conclua, vereadora. Já tô, é que você já vai falar no processo, não demora demais. Estou falando no processo, até porque as pessoas alguns vão embora, porque vão acordar 2 horas da manhã, e eu quero registrar minha posição. Briguei muito, estou brigando muito aqui internamente, né? E quero dizer que eu acho que esse cheque em branco é pior que da outra vez, e quem vai perder com isso são usuários, né? Porque aqui também tem um artigo importante, que não é à toa que o líder do governo falou hoje na rádio lá sobre o bilhete único. Nós estamos no artigo 2º, a tarifa, no artigo 2º aqui, do artigo 8º, diz o seguinte, que as tarifas poderão ser diferenciadas. Ué, não é o preço único? Nós estamos pagando a passagem, mas é preço único por 2 horas. E agora vai ser diferenciada em função das características técnicas. Isso é um absurdo, né? Então, nós vamos ter lugares da periferia que vai pagar mais. Conclua, vereadora, por favor. Concluindo. E o centrão aqui privilegiado. Então, é um cheque em branco que essa casa está dando para o processo de licitação que vai ocorrer nessa cidade, infelizmente. Em discussão o processo 1284/2020. Escrito para falar no processo, o vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de maneira especial, cumprimentar todos os trabalhadores, sindicalistas que estão presentes até agora para ver a votação deste projeto. Eu gostaria, de maneira rápida, é lógico que já teve algumas mudanças, a gente vai falar sobre elas mais na frente, mas a preocupação maior, quando foi apresentado esse projeto, o projeto apresentado pelo prefeito Felício na Câmara, era justamente essa questão da subconcessão. Porque a lei atual, ela coloca bem claro, é vedada a subconcessão pela Lei Complementar 307 de 2006. Isso é a lei atual, né? E a nossa luta aqui, depois de toda a mobilização dos trabalhadores, desde de manhã cedo, desde ontem, conversando com funcionários, trabalhadores, foi justamente para voltar a ter
essa proibição da subconcessão que está sendo colocada aí pela emenda 11, né, trocando esse artigo que estava no projeto original, que estava admitindo a subconcessão. Então, a emenda 11 ela veio para colocar essa proibição da subconcessão, como era uma demanda tanto dos trabalhadores e sindicatos, que a gente também viu, e até chegou a fazer uma emenda, a emenda de número 3, que trabalhava já com a ideia de possibilitar a proibição da subconcessão. Por quê? Uma das coisas que a subconcessão que na prática significaria uma quarteirização, ela traria um impacto muito grande para os trabalhadores e lembraria muito essa situação da legislação trabalhista, onde, quando você tem a quarteirização, o trabalhador não poderia ser contratado num período de 18 meses pela nova empresa quarteirizada, além de todo o rebaixamento de salário que poderia ter. Então, a questão da subconcessão era uma situação gravíssima que está sendo corrigido. Porém, o projeto ele tem várias outras coisas, e é por isso que nós fizemos 6 emendas no projeto, a bancada do Partido dos Trabalhadores. A primeira emenda é colocando que as auditorias, os estudos que forem feitos no sistema de transporte, ele precisa ter, depois de realizado, uma audiência pública ou, pelo menos, um debate com o Conselho de Mobilidade Urbana. Não pode simplesmente você ter o estudo e depois esse estudo não ser apresentado para ninguém, nem para o Conselho, nem para a população. Então, era necessário, e é por isso que a gente colocou que a emenda número 1 faça com que nós tenhamos que todos os assuntos ligados à questão dos dados de tarifa, dos dados das informações de transporte, tem que ser colocado para o Conselho, tem que ser colocado para a população. Isso era fundamental e é o motivo, principalmente, aí da nossa emenda número 1, que altera o artigo 6º para solicitar essa democracia e essa transparência na informação, né? Então, tornar público qualquer auditoria anual ou qualquer auditoria do sistema de transporte. Isso é a emenda número 1. A emenda de número 2 fala sobre essa questão dos créditos eletrônicos, de trabalhar, no caso de um superávit de crédito eletrônico ou de crédito eletrônico não utilizado, fazer com que esse seja ou revertido para o próprio comprador do crédito, o usuário do sistema, o passageiro, ou discutir a questão até de melhoria, diminuição de tarifa. Essa é a ideia da emenda número 2. A emenda número 3, como eu já disse aqui, era também sobre essa questão da subconcessão, né, que já está sendo colocada e vai ser colocada aqui. Depois teve mais uma emenda número 4, suprindo um artigo que era necessário suprir aqui. A emenda número 5 também eu vejo que tem uma semelhança com a emenda número 7, que era discutir a prorrogação do contrato. O contrato atual é de 12 anos. E a proposta era, se caso for aumentar de 12 para 15, que isso fosse precedida de uma votação aqui pelo Poder Legislativo. Mas eu vi que tem uma emenda número 7, realizada também por alguns vereadores dessa casa, trabalhando a proposta de fixar em 12 anos sem a possibilidade de prorrogação da situação aí. E, da mesma maneira que nós tentamos colocar aqui dentro da emenda número 6 a possibilidade de já encaixar nessa lei a questão da necessidade de cobradores para vans e empresas de ônibus. Lembrando também da importância, quando você discute a questão do sistema de bilhetagem, que hoje é administrado pelo consórcio 123, e eu posso falar isso com muita clareza pelos estudos, pelo trabalho que a gente fez, nós e as vereadoras Juliana, a vereadora Amélia, que a questão do sistema de bilhetagem é um sistema que precisa ser da prefeitura. Não só pelo exemplo de outras cidades, mas também para que a gente tenha o sistema de bilhetagem sendo do controle público. E, a partir dali, toda a organização desse sistema, se vai incluir alternativos, se vai incluir outros modelos de transportes, que ela seja administrado pelo poder público. E também porque o sistema de bilhetagem é uma possibilidade de você ter a fiscalização e um controle maior pelo poder público. Eu lamento aqui, não foi feita uma emenda, mas eu acho que, por exemplo, o sistema de monitoramento eletrônico, o famoso sistema de GPS dos ônibus,
Nós precisamos colocar o sistema de monitoramento por GPS, o sistema eletrônico, que já existe hoje, mas com uma sala espelho dentro da prefeitura ou dentro da Secretaria de Mobilidade, num local que a prefeitura possa utilizar. Hoje não funciona assim. E isso traz um enorme transtorno, e o projeto continua sendo dessa maneira, com esse problema. Esse aqui é um primeiro embate, um primeiro debate com relação a toda essa questão do sistema de transporte coletivo. Porque nós vamos ter aí a discussão do edital, que vai passar também por audiência pública, e que nós vamos precisar garantir ali a questão da garantia do emprego dos cobradores. E também vamos precisar evitar que situações como a gente está vendo hoje. Falavam-se tanto nessa questão do contrato, mas houve uma votação aqui nesta casa, que quando prorrogou o contrato até o ano que vem, prorrogou o contrato sem estar deixando claro e liberando a prefeitura para, diretamente com as empresas, fazerem modificações no contrato. Isso mexeu com o número de linhas, a gente está vendo diminuição de horário acontecendo, aos montes esse ano. Nós estamos vendo os ônibus passarem do prazo e não serem trocados. Nós estamos vendo as empresas terem uma prorrogação de contrato até o ano que vem, sem repassar nenhum real para a prefeitura. Agora, se não está trocando ônibus, se aumentou o prazo de contrato das empresas sem passar nenhum real para a prefeitura, se está diminuindo linha, no mínimo isso poderia ter impactado na tarifa para menos. Mas o que a gente viu em São José foi uma coisa completamente contrária disso. A tarifa de São José, no valor cobrado diretamente do usuário hoje, está maior que a de São Paulo, e todas essas mudanças, liberando para as empresas atuarem da maneira como elas estão atuando, foi feito sem nenhuma contrapartida por parte, ou cobrança por parte do poder público. Então, por isso que nós estamos aqui com várias emendas, falando dessa questão do sistema de bilhetagem, falando da questão da garantia do emprego dos cobradores, falando da questão da transparência, falando da questão da necessidade de que as auditorias elas tenham publicidade adequada para ter acesso a toda a população. Isso é necessário para a gente corrigir algumas situações em relação ao projeto que foi votado lá em 2006, 2007, que é a Lei Complementar 307, que é a atual legislação do transporte público, que foi votada em 2006. Ela é uma primeira etapa desse processo, e é necessário que a gente possa corrigir esses itens, e por isso foram apresentadas essas emendas, para garantir transparência, participação popular e, principalmente, um controle maior por parte da prefeitura em relação ao sistema de bilhetagem, que hoje é completamente ineficiente, ele é inexistente. Então, é fundamental que esse sistema de bilhetagem seja repassado pela prefeitura, a exemplo da maioria das grandes cidades que nós temos esse tipo de situação acontecendo. Eram essas as considerações que eu gostaria de dizer aqui. Daqui a pouco nós vamos ter a votação acontecendo, e quero dizer que, para que a gente possa ter um projeto que realmente possa corrigir os problemas do transporte, é fundamental que essas emendas, algumas delas já rejeitadas nas comissões, elas deveriam estar presentes aqui no processo do transporte coletivo.
Em continuidade ao processo de votação, de discussão, Dando sequência à fala, a vereadora, 5 minutos, Amélia Naomi. Boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar aqui o Elias, Luizinho e alguns outros diretores que estão ainda aqui acompanhando a sessão até o seu final. E queria aqui também falar um pouco sobre esse projeto. Hoje, quando eu fiz uma live, ao vivo, mostrei um pouco esse processo todo aqui, né, que está nessa casa, e, inclusive, com os abaixo-assinados em defesa dos cobradores, que foi uma luta enorme que o Sindicato dos Motoristas, que a sociedade civil fez, que anexou no processo de concorrência pública, aquela concorrência 00807, uma concorrência enorme, mas estava lá também anexado a luta dos trabalhadores. Então, quero aqui falar sobre as pegadinhas, algumas pegadinhas deste projeto, né? Que este projeto, da mesma forma que já foi dito aqui, deixa eu ler aqui, a proposta já mudou a proposta de 12 anos, né? Mas quero aqui falar de novo sobre a questão da gestão financeira. Já estou providenciando, através da minha assessoria, que a gente faça uma representação ao Ministério Público em relação ao saldo dos cartões, porque não tem nenhuma fiscalização do poder público. Infelizmente, esta casa já rejeitou por 2 vezes o meu requerimento, que questionava essa questão da destinação e o controle dos cartões. Então, aqui, como a Prefeitura deixa, no artigo 3º, essas possibilidades, essa abertura que delega às empresas a fazer a gestão financeira. Então, desta gestão financeira do grupo, nós vamos questionar. Mas eu acho que é um retrocesso. Eu espero que a Prefeitura, quando abrir o processo de concorrência pública, até lá possa rever essa questão, porque é muito melhor para o município você ter o controle financeiro do que dar de mão beijada para as empresas tomar conta do financeiro. Em relação à questão da comissão de usuários, isto é muito ruim o que a Prefeitura está propondo aqui. Nós vamos votar ainda a mudança da lei orgânica, e essa mudança não veio hoje, mas deve vir a semana que vem ou a outra, que retira o papel importante dessa comissão. A luta nós estamos aqui completando 30 anos de lei orgânica, né, e a lei orgânica tem algumas garantias democráticas fundamentais, principalmente na questão do transporte coletivo. Foi através desse instrumento que a Defensoria Pública entrou na Justiça, né, e conseguiu barrar os aumentos da passagem de ônibus, mas nós estamos vendo aqui que, infelizmente, essas mudanças da Comissão de Usuário e do Conselho de Mobilidade, essas mudanças diminui e tira a participação popular e a fiscalização da população. Em relação ao artigo 7º, que é da política tarifária do transporte coletivo, que é bastante grave, porque no artigo 8º, que eu já falei, inclusive, aqui no plenário, no parágrafo 1º, ele está escrito desta forma: os contratos deverão prever mecanismo de revisão ordinária, extraordinária, que não tinha isso na lei anterior,
por isso, inclusive, eu me ausentei aqui por alguns minutos, fui ler a lei anterior. Na lei anterior não tem a extraordinária de tarifa, a fim de manter as garantias do equilíbrio econômico financeiro do contrato da modicidade de tarifa. Esse artigo aqui, esse precedente aqui, revisão ordinária, permite que as empresas de ônibus, numa alta e numa mudança, numa situação econômica, ter esses reajustes. Então, sem o controle do poder da sociedade, uma vez que nós sabemos que virá o projeto, já está aqui nessa casa, da mudança da lei orgânica. Então, se você não vai ter o controle, não vai ter auditoria, o cheque em branco, o prefeito pode ir lá, né, baseado aos argumentos da empresa. Conclua, vereadora. Já estou concluindo, dar um aumento. Quero aqui também ler aqui em relação à integração. Neste mesmo artigo, que é o 7º, eles estão colocando o inciso 2º, as tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas da integração total do sistema de transporte e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos dos usuários. Ora, nós vimos hoje a fala do líder do prefeito, né, falando que o bilhete único de 2 horas era muito. Aqui, esse parágrafo aqui permite dar abertura para a prefeitura fazer o diferenciado. Para alguns setores, 2 horas, para outro setor, 1 hora, o bilhete único. Então, eu espero, gostaria que essa questão aqui não fosse votada desta forma. A outra questão, que é o inciso 5º, caso o poder público opte pela adoção de subsídio tarifário, o déficit deverá ser coberto pelas receitas extraordinárias. E também permite receitas alternativas. Veja, a prefeitura não tem, e nesse artigo, não dá, a gestão da exploração, né, do regulamento do comércio no ônibus, não vai se dar pela prefeitura, vai se dar só pelas empresas. Não é só as propagandas, como na outra lei estava específico, que as propagandas dos ônibus, 50% ia para as entidades sociais e o restante era para a empresa. Nesse artigo aqui, a empresa de ônibus pode explorar sem nenhum controle, nem pela gestão da prefeitura, e por nada. Então, aqui é outro cheque em branco que nós estamos dando para a empresa de ônibus. E na lei, além do cheque em branco, também já é o último, em relação a essa mesma questão que no artigo 11, no atendimento às peculiaridades das delegações do serviço autorizado por esta lei, fica facultado ao município prever o fator da contratada no edital de licitação do contrato, a possibilidade de outras fontes de receitas alternativas. Bom, está aqui o cheque em branco. Então, as empresas que vão participar do processo licitatório terão do prefeito, né, esta prerrogativa. Eu acho que a prerrogativa de definir essas questões todas é da Câmara de Vereadores, é nossa, somos nós que fazemos as leis para dar uma direção para o processo licitatório. Mas nós estamos aqui dando um cheque em branco para o prefeito resolver do jeito que ele quiser. Passaremos à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui 11 emendas, sendo que as emendas de número 1 a número 6 foram rejeitadas pelas comissões, e as emendas de número 9 e 10 foram retiradas pelo seu autor. Passaremos à votação das emendas. Em votação, a emenda número 7,
Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Emenda número 7, aprovado por unanimidade. Em votação, a emenda número 8. Justificativa de votação, Wagner Balheiro. Vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, esta emenda teve o voto favorável em função dela corrigir, foi até uma iniciativa dos vereadores Guilhermando Dié e Juvenil, onde foram colocados a obrigatoriedade do contrato ser de 12 anos, sem ter aquele risco de prorrogar até 15 anos. Eu acho que isso foi importante, porque é fundamental que para você ter um contrato de um sistema de transporte, ele tem que ter começo, meio e fim. Ele não pode chegar no meio do caminho, vai ter a possibilidade de ter um aumento de prazo. Você coloca um problema até no processo de licitação, quando você coloca uma situação onde há riscos e quem ganha a licitação já tem a expectativa que vai ter o aumento de prazo. Então, a gente tinha uma emenda, inclusive, feita com relação a esse assunto, bancada do Partido dos Trabalhadores, e é por isso que a gente votou favorável a essa questão da definição específica de 12 anos do contrato de licitação. Caminhamento? Então, com a palavra a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, sobre as emendas que as comissões deram parecer contrário, né? As comissões, eu quero aqui dar o nome da comissão. A comissão, porque teve parecer da assessoria jurídica da casa e algumas emendas nossas, as comissões mataram no ninho, como a gente fala. Então, aqui, a comissão que deu parecer contrário, a Comissão de Justiça é o vereador Dié, o vereador Juvenil, e a Comissão de Economia, que também enterrou as nossas emendas, Roberto Deleves, o Gé Dimas e Sérgio Camargo. Então, algumas emendas que tinham parecer favorável da assessoria, ela não está sendo votada, porque esses vereadores, em vez de mandar para o plenário é soberano, mas resolveram não colocar aqui no debate. Justificativa de voto, vereador Guilhermando Dié. Senhor presidente, citado nominalmente, provocado, né, propositalmente, quero dizer o seguinte, que uma das emendas que a Comissão de Justiça acabou, como diz ela, matando no ninho, porque era para suprimir um inciso inexistente. Entendeu? Quer dizer, se citava um inciso que não estava no projeto. Então, não tinha como. As outras duas, obviamente, não é? Como se diz aqui, sendo escravo da lei, não é? Nós seguimos o jurídico da casa, que tem a sua competência ampla, então não há o que se discutir. Só sugiro que da próxima vez, respeitosamente, não é? Vossa Excelência e os vereadores do PT façam uma emenda de forma mais clara, mais eficaz e com maior capacidade, só isso. Capacidade jurídica. Vereadora, você não foi citada, vereadora. Tá bom, querida? Em votação, a emenda número 8. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, ou os contrários que se manifestem? Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Não, desculpa. Em votação, a emenda 11. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, ou os contrários que se manifestem? Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, ou os contrários que se manifestem? 3 votos contrários ao processo, senhor presidente. Portanto, aprovado o processo. Com a palavra a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, queria aqui, como me avisaram aqui na minha assessoria, que tem alguns trabalhadores e cobradores assistindo a sessão, queria dizer para vocês que a nossa emenda é número 6, acrescenta no parágrafo 4, artigo 5º, com a seguinte redação: para a segurança
e a cortesia da prestação de serviços, concessionários ficarão obrigados a manter os motoristas e cobradores em ônibus e vans, sem prejuízo à utilização de recurso tecnológico para a eficiência do sistema. Esta emenda não foi votada, como eu já falei anteriormente, mas gostaria de dizer que a luta pelos cobradores e pelos motoristas, nós estamos fazendo, o Partido dos Trabalhadores, fizemos essa emenda, como também nós somos pela garantia do bilhete único por 2 horas, como também nós somos contrários a esse cheque em branco, sem controle do poder público, que pode exercer mais poder sobre as concessionárias. Hoje, nós estamos vendo ônibus sucateado, porque a prefeitura não faz nenhuma fiscalização e não tem poder para fazer isso, porque ela deu às empresas todo o poder. Não é à toa que o prefeito foi 7 vezes na justiça defender as empresas e o aumento de transporte coletivo. Com a palavra, o vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, além das emendas que visavam corrigir o projeto, várias delas, eu gostaria de dizer que um debate como esse, que altera a legislação do transporte, era necessário ser feito à luz do projeto que se propõe. Não que o projeto teria que já estar concluído 100%, mas, no mínimo, você altera a legislação com base em algum projeto que você está querendo implantar na cidade. Agora, o que está acontecendo aqui? Foi feito a lógica inversa. Você primeiro altera a lei para depois descobrir qual projeto que vai ser feito. Então, é necessário, não só a Câmara, mas a sociedade, ela precisa, os trabalhadores. O ideal era saber o projeto e, com base no projeto, verificar o que de legislação precisa ser mudado. Então, teve uma situação invertida. Mesmo que o projeto ainda tenha que passar por audiência pública, o edital, e ainda vão ter outros debates, mas você tem uma alteração de legislação que todos os vereadores tiveram que votar aqui, sem ter conhecimento de qual o projeto que, de fato, você está querendo implantar na cidade, sem saber as consequências do que esse projeto pode representar, seja para a população, para os trabalhadores e para toda a nossa sociedade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo 12834-2019, PL 380-2019. Vereadores favoráveis à tramitação permaneçam em comissão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marcão que faça a leitura desse processo. Substitutivo número 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo número 12.834/2019, projeto de lei número 380/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita. Autoriza o Poder Executivo a estabelecer parceria com entidades especializadas no tratamento e acompanhamento à pessoa com transtorno de espectro autista, o TEA, e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 30/3/2020. Com a palavra, o vereador Dr. Elton. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de pedir 1 minuto de silêncio por uma grande amiga que faleceu aos 39 anos, aí, vítima do câncer de mama, Natália Maria Ottoni de Albuquerque. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, também queria pedir 1 minuto de silêncio para o senhor João das Chagas, conhecido como Grilo, grande pessoa lá da comunidade de Eugênio de Melo. Escreve no papel mesmo. Com a palavra, o vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, também solicito 1 minuto de silêncio para Felipe Alves Barreto, 31 anos, que veio a falecer no dia de ontem.
Passaremos agora a 1 minuto de silêncio, solicitado pelos vereadores Dr. Elton, Dulce Rita e Wagner Balieiro, pelo passamento da senhora Natália Maria Ottoni de Albuquerque, do senhor João das Chagas e do senhor Felipe Alves Barreto. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.